Aí, gente, voltei. Eu estive viajando com a família, com a minha esposa, com a Leide. Estivemos passeando, fomos para o Rio de Janeiro, para Angra dos Reis. É uma viagem que eu não queria perder, muito boa. De maneira que eu publiquei a última poesia, foi no dia 12, se não me engano. Foi 40 anos. Eu vi que pouca gente andou prestando atenção na poesia. Mas quem me acompanha deve de ler, deve de ouvir, deve prestar atenção. Inclusive, dá o like, se inscreva. Eu preciso de gente mais inscrita. A última vez que eu olhei, parece que existiam 101 pessoas inscritas. Muito pouco, né? Bem, quem sou eu? Sou apenas um modesto fazedor de poesia e que tem uma história de amor para contar. De maneira que estou fazendo aquilo que eu penso que muita gente tem interesse em ouvir. Uma história que dura mais de 50 anos, mais de 60 anos. Nós já estamos fazendo 53 anos de casados, mas eu só me casei com a menina que eu encontrei em 1956, em 1967. Quer dizer que de 56 a 67 eu fiquei 11 anos esperando a menina de 11 anos ter idade para casar comigo. Ela já não tinha mais 11 anos, ela já tinha 23 quando se casou. Mas vamos à história de hoje. A, a minha poesia de hoje é a menor poesia que eu fiz. É pequenininha. A, o título dela é Opinião. 1974, Opinião. Embora o nosso ano comercial seja inalterável, o ano pessoal, por outro lado, é maleável e tem seus limites mais frouxos e não obedece ao calendário com a mesma subserviência. De qualquer modo, ao encerrar o ano de 1973, havíamos vendido a quinta e residíamos na cidade. Se não podíamos morar na chácara, também não quis construir a casa na quadra do Santa Genoveva, porquanto, apesar dela estar no loteamento nos limites citadinos, era outra vez uma chácara. Ali havia tantos pernilongos, os quais conseguiam, com seus estiletes afiados, atravessar a nossa roupa para sugar-nos o sangue. Eram enormes, irritantes e imbatíveis. Meu irmão Ocilde, que comprara uma chácara em frente à nossa quadra e nela construíra sua residência, vivia uma luta contra os anofelinos. Resolvi, em consonância com a Leide, vender a quadra e tentar outra vez Barcelona. Coloquei os lotes à venda e escrevi para o secretário executivo do Instituto Baraquer. Fiz uma carta minuciosa para justificar o não haver comparecido para o curso de 1973-1974. Lá pelo mês de julho, não havia vendido a quadra, todavia chegou a carta do Instituto Baraquer dando-me outra vez a oportunidade de fazer os estudos de oftalmologia. Fiquei apavorado, mas não quisera perder aquela chance de maneira alguma. Queria muito partir, levaria a família toda e Leite faria o tão sonhado curso de ortótica. O problema é que não tínhamos condições financeiras e o prazo logo se extinguiria. Foram dias dramáticos, cheios de lances, quase absurdos de desolação e de coragem. Resolvemos fazer praticamente um suicídio econômico, deixando o nosso
consultório florescente para estudarmos fora do Brasil. E pior, ainda por conta própria, quer dizer, às nossas próprias expensas. Para mim, não havia nada demais. Desde que tivéssemos dinheiro para tanto. Aliás, faria tudo de novo, porquanto nunca me agarrei às coisas, mas sim às pessoas, aos sentimentos, às realizações, etc. e tal. Preparamos os passaportes dos filhos e os nossos como se a viagem fora uma realidade palpável, porém, sem o mínimo desenho de que obteríamos dinheiro para tanto. O curso de oftalmologia do Instituto Barraquer, 74-75, teria início no mês de outubro, dia 7. Na condição de médico externo, eu teria que trabalhar no Instituto e deveria pagar minha anuidade, residir fora, mas não teria plantões. Setembro chegou e não havíamos vendido a quadra. Estava dificílimo. Somente um jovem veio falar-me que venderia o imóvel. Era filho do homem de confiança do Dr. Altamiro nas questões de comercialização dos terrenos. Falamos bastante sobre o assunto e ele disse-me que negociar era somente esperar. Eu, porém, não tinha mais tempo. No final do mês, deveria estar em Barcelona. Certo dia, chegou um telegrama do Instituto Barraquer perguntando: aceita ou não la plaça de médico externo? Realmente, eu estava em xeque. Não entendi a minha coragem ou temeridade. Creio que a última eventualidade, porque respondi: aceito la plaça de médico externo. Assim, escrevi no telegrama: resposta. Loucura! Não tinha a mínima chance. Em meio a tantas incertezas, encontrei o meu irmão Ocildo, que perguntou: e aí, Zoé? Vendeu o terreno? Ao que respondi: não. Então ele me perguntou: você já falou com Deus? Olhei para ele e disse que Deus certamente sabia que eu queria vender o terreno e minhas intenções, porque aborrecido com tantas coisas. Então Ocildo reforçou o seu pensamento ao dizer-me: mas você tem que conversar com ele, tem que pedir e deixa ele decidir. E emendou: a gente deve orar e entregar os nossos problemas para ele. Naquela noite, ao deitar, falei uma oração mais desvestida de esperança ou fé. Ó Deus, o Senhor sabe que desejo partir e estudar em Barcelona. Então peço que me ajude a vender esse terreno e partir. Pois é, faltavam uns 10 dias para estarmos em Barcelona, quando o terreno foi vendido e teríamos dinheiro para partirmos, ficarmos e voltarmos. Coisa de louco! Fui surpreendido. A quadra foi vendida logo que fiz a tal oração, não por 400 mil cruzeiros que eu queria para a venda à vista, mas por 600 mil. Paguei ao intermediário 100 mil pela mediação. O terreno foi vendido para ser recebido em 3 anos. No dia 24 de setembro, assinei um comodato de usufruto com o tal Sr. João. Ele teria a quinta por 24 meses ao seu dispor. Pois é, comprei a chácara de minha paixão de volta. Não havia nada melhor. Fiquei feliz. Quando a vendera, o fiz com muita raiva. Agora compraram novamente. Paguei o dobro do preço que vendera, mas eu tinha condições de fazê-lo. Vendi meu consultório para meu irmão Jerônimo por 100 mil cruzeiros. Ele iria pagando-me aos poucos. Aliás, deixei-o como meu procurador. Nesse contexto de vontades e esperanças,
sonhos, buscas, debates, encontros e desencontros, o nosso amor estava a flutuar. Sim, o amor ainda subjacente a sustentar o nosso casamento de modo quase impossível. Nesse contexto, amadureceu e criou forma, talvez o menor de meus poemas, e que, sem nenhum desdouro para o seu significado, não me furto da necessidade de deixá-lo nessas páginas. 1974. Opinião. Goiânia, 10 de janeiro de 1974. Sobre casamento, eu nem opino. Aliás, já opinei.